Falar da qualidade de vida nos dias de hoje parece óbvio, não é mesmo? Afinal, nós temos acesso a uma infinidade de informações. Mas diante da correria do nosso dia a dia, nem sempre nós temos tempo de cuidar da nossa grande companheira, que é a nossa saúde. Pensando nisso, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu criou uma websérie. Nela, nós vamos entrevistar especialistas para falar sobre as doenças mais prevalentes da atualidade. E a hipertensão é o nosso primeiro tema, mais conhecida como pressão alta. Você sabe quanto de sal você pode consumir por dia? Não? Então fique atento, porque você pode estar correndo sérios riscos. Meu velho e querido companheiro, sempre caminhamos lado a lado, às vezes tranquilos, às vezes preocupados, mas te acompanho desde o ventre da sua mãe. Percebo que algumas das suas atitudes são impensadas e acabam me afetando diretamente. Então, tomei a liberdade de viajar no tempo, ir para o futuro e descobrir o impacto das suas atitudes no amanhã. Descobri algumas coisas que compartilho nesta carta. Espero que isso te ajude a refletir e, se possível, mudar o seu destino. Com amor, sua saúde. E só para a gente ter uma ideia da quantidade de sal que a gente consome todos os dias na nossa alimentação, nós trouxemos aqui alguns alimentos que são comuns no nosso dia a dia. Só para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde preconiza que a gente deve consumir no máximo 5 gramas de sal por dia, em todas as refeições. Então nós trouxemos aqui uma pizza congelada e uma lasanha congelada, muito comum na correria do dia a dia, para você, dona de casa que está nos assistindo, vai concordar comigo. Temos aqui o shoyu, que é um molho muito comum para temperar yakisoba, né, uma comida oriental que muita gente gosta, e também o macarrão instantâneo, uma opção rápida também que muita gente utiliza. Então, a gente separou esses alimentos para mostrar quanto cada um deles tem de sal. Só para a gente ter uma ideia, a pizza e a lasanha congeladas, por exemplo, são 2,5 gramas de sal. Para um limite de 5 gramas por dia, é uma quantidade significativa que nos traz preocupação. Temos aqui o shoyu. Então, são 2 gramas de sal para um limite de 5 gramas por dia. E agora o macarrão instantâneo. Então, daria aqui um total de 4,5 gramas de sal. É muito sal em apenas uma porção de refeição. Com esse exercício nós quisemos mostrar para vocês que tem muito sal naquilo que a gente come todos os dias. Por isso que é preciso ter cuidado e ter uma alimentação sempre balanceada. E para falar um pouco mais sobre a hipertensão, essa doença que atinge cerca de 30% da população adulta no Brasil, eu recebo hoje os convidados, os médicos doutora Vanessa dos Santos Silva, doutora em Fisiopatologia em Clínica Médica e professora da Faculdade de Medicina da Unesp aqui de Botucatu, e também o médico nefrologista Dr. Luiz Quadrado Martim, professor da Faculdade de Medicina da Unesp aqui de Botucatu e também doutor em Fisiopatologia em Clínica Médica. Ambos têm sua atuação com ênfase em hipertensão. Doutora Vanessa, nós acabamos de falar um pouco sobre os alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia e que contêm uma grande quantidade de sal. Como então é possível manter uma alimentação saudável, uma dieta saudável, sendo que nós temos que fazer uso desses alimentos com tanto sal? É um desafio grande, eu acho, da modernidade, né? Porque a gente acaba optando por alimentos de fácil preparo, de rápido preparo, de acesso fácil, seja no supermercado, quando a gente faz as compras, seja em casa, na correria do dia a dia. E a gente acaba utilizando alimentos muito condimentados e preparados para durarem bastante. E uma das coisas que mais ajuda o alimento a durar mais é adicionar sal, assim como adicionar gordura, né? Então essa questão de usar alimentos pré-preparados, alimentos já prontos diretamente para consumo, ela tende a fazer mal para a saúde a médio e longo prazo, principalmente pensando em doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e problemas de colesterol, por exemplo. Então, a princípio,
às vezes é interessante a gente pensar, será que a gente não deveria voltar para a comida de antigamente, que era aquela comida que você pega o arroz, o feijão, o legume, uma verdura, um pedacinho de carne, faz na hora, tempera, uma comida mais natural, né? E aí a gente controla a adição de sal, ajuda com outros tipos de tempero, então limão, cebola, alho, de que forma a gente pode tornar a comida saborosa sem precisar adicionar tanto sal. Então acho que uma das dicas seria a gente usar alimentos mais naturais mesmo. E isso exige um tempo de preparo um pouco maior, isso exige um planejamento da cozinha, isso exige mais idas ao supermercado, porque os alimentos estragam mais rápido. Não é para você fazer a compra do mês, né? Você tem que fazer no máximo a compra da semana, ter uma dieta rica em frutas, em verduras e legumes, né? E ao mesmo tempo trabalhar com uma dieta fracionada, né, que a gente chama, que é não ficar muito tempo de jejum, né, se alimentar em intervalos pequenos para que a gente possa comer coisas variadas e sem exagerar muito na quantidade também de cada refeição. Fugir do macarrão instantâneo, fugir das pizzas, dos frios, né, mortadela, presunto, queijo. Se a gente colocar isso no nosso dia a dia, a gente vai estar visualizando um futuro com muito mais hipertensão do que a gente tem hoje. Agora, doutor Quadrado, diante desse cenário que a doutora Vanessa colocou, pensando na nossa correria do dia a dia, nós temos que buscar o filho na escola, correr para o trabalho, estudar, pesquisar, no seu caso, enfim. Como fazer, então, para identificar uma possível hipertensão? Nós estamos expostos aí a uma série de fatores de risco. Como, então, que as pessoas podem identificar que estão com a doença? Na verdade, quem tem que identificar é o sistema de saúde. E como que o sistema de saúde deve identificar os hipertensos? É muito comum, todos nós, por algum motivo, vamos ao médico. Vamos ao dermatologista, vamos ao oftalmologista, vamos ao ortopedista, vamos ao clínico. Se cada médico fizer uma aferição de pressão arterial em toda consulta, só disso já sai um bom rastreio da hipertensão na população geral. Bem, se a pessoa não for ao médico, seria importante, pelo menos anualmente, fazer uma medida de pressão. Aonde? Nas unidades básicas de saúde. Então, dessa maneira, aferindo a pressão arterial, é a única maneira de se fazer o rastreio da elevação da pressão arterial na população como um todo. E por que isso? Porque a hipertensão arterial é a doença que se chama de assassina silenciosa, ou seja, a gente não sente absolutamente nada na hipertensão. Muitos dos sintomas, as pessoas diagnosticam hipertensão, aí passam a ter alguns sintomas que muitas vezes são mais ansiedade, não tem nada a ver com a hipertensão. Mas o mais importante é, se houver algum sintoma, tem que medir a pressão. Mas se não houver, também tem que medir. Então, como descobrir quem é hipertenso ou não? É só medindo, tanto nas consultas médicas, como se a pessoa não for fazer nenhuma consulta em médico nenhum, ir ao sistema básico de saúde e solicitar uma medida de pressão arterial, a coisa mais fácil que pode existir. E doutora Vanessa, diante do diagnóstico da doença, qual que é a primeira providência que a pessoa deve tomar? Sou hipertenso, e agora? Eu acho que essa coisa, sou hipertenso, já é o primeiro passo, né? Porque a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade de entender que mesmo não sentindo nada, ela tem um problema de saúde que precisa ser tratado e acompanhado. Então, acho que tomar consciência de que eu sou hipertenso e a partir daí eu vou ter que pensar em algumas escolhas que antes eu não precisava pensar, eu vou ter que decidir, eu vou comer isso ou não vou comer isso. Eu vou decidir, eu vou fazer atividade física ou não vou fazer atividade física. Só que todas essas escolhas que já fazem parte do nosso dia a dia, para quem é hipertenso e sabe que é hipertenso, incorporou isso já no seu modo de vida, essa decisão vai ter, o fato de ser hipertenso vai trazer mais peso para essa decisão, mais responsabilidade. Eu acho que isso é um primeiro passo, sou hipertenso, já está no caminho certo. Então acho que aí depois
A gente tem tanto uma linha de tratamento não medicamentoso, que fica muito na responsabilidade do próprio paciente, estimulado pela equipe de saúde, né? E o tratamento medicamentoso, que é principalmente organizado e estimulado por médicos e farmacêuticos da área de saúde também. Então esse tratamento não medicamentoso é aquilo que todos nós, teoricamente, já deveríamos estar fazendo, e quando a gente tem o diagnóstico de hipertensão, aquilo se torna mais importante ainda. Então um estilo de vida saudável, que inclui alimentação, coisa que a gente já comentou um pouco, né? Pensando em sal e pensando também em peso. Não é só a quantidade de sal. Diminuir um pouquinho do peso, a gente diminui 5% do peso, isso tem um impacto positivo no controle da hipertensão de quem já tem esse diagnóstico, né? Atividade física, né? É claro, o controle do estresse é importante, controle até abandono do hábito de tabagismo, controle para pouco até abandono do hábito de ingerir bebidas alcoólicas. Então isso tudo ajuda muito na parte de tratamento não medicamentoso. Em algumas situações, só esse tratamento não medicamentoso já é suficiente para controlar a pressão. E a pessoa não precisa necessariamente tomar algum remédio. Só que ela vai ter que continuar medindo, como o Dr. Luiz Quadrado falou. Como que eu vou saber se foi o suficiente? Medindo, né? E aí, em algumas situações, você tem que passar, em várias situações, na verdade, a gente tem que complementar esse tratamento não medicamentoso com o tratamento medicamentoso. E aí sempre é bom a gente pensar, né? Assim, a grande maioria dos remédios que a gente usa para pressão, eles não são remédios que baixam a pressão necessariamente para baixo demais. Eles ajudam a pressão a não aumentar. Então é importante que a gente tome rotineiramente, na posologia que é indicado, né? Quer dizer, uma vez por dia. Se é de 12 em 12, de 12 em 12 horas, de manhã e à noite. Porque às vezes a pessoa fala, eu medi minha pressão e como ela estava boa, eu não tomei o meu remédio. Isso é muito comum, né? A gente estava comentando isso agora, né, Quadrado? A gente ouve muito isso. E o fato de escapar uma dose faz com que nas próximas horas essa pressão aumente. E uma das coisas bem ruins é esse vai e vem da pressão também. Agora, doutor Quadrado, existem alguns casos em que a doença ela não é devidamente controlada ou ainda não é identificada precocemente ou, enfim, a pessoa acaba tendo pressão alta e não sabe e acaba convivendo com a doença. Isso pode resultar numa série de agravantes, né? O fato de não tratar a doença pode resultar em doenças ainda mais graves. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Como que a pessoa deve se cuidar a ponto de não desenvolver outras doenças ainda mais graves ou tão graves quanto? Então, o modo de evitar as complicações da hipertensão é exatamente o controle da pressão arterial. É só esse que deve ser feito. De que maneira? Da maneira que a professora Vanessa comentou. Muito bem. Mas é importante destacar aqui quais são as complicações da hipertensão. Quer dizer, a hipertensão não tratada pode culminar em doenças cardíacas, cerebrais e renais. São os principais órgãos que são lesados de maneira muito intensa pela elevação da pressão arterial. Eu mencionei antes que a hipertensão é um assassino silencioso, ou seja, a pessoa vai sentir alguma coisa da hipertensão quando já é tarde, quando já aparecerem as doenças cardíacas, cerebrovasculares ou renais. Dessa maneira, as doenças cardíacas, o infarto ou a insuficiência cardíaca, que são doenças muito graves. As doenças cerebrovasculares, os populares AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, que no Brasil são, junto com o infarto, principal causa de morte, e não só morte, como também de incapacidade. E ainda as doenças renais, que a gente tem a oportunidade de tratar lá na Unesp, e que causam uma grande dificuldade na vida das pessoas e que tem aumentado muito no decorrer dos anos. Assim,
como evitar chegar a tudo isso? Conforme a professora Vanessa acabou de falar, as modificações de estilo de vida e as medicações usadas corretamente de acordo com as prescrições médicas para conseguir um controle, uma reversão da pressão arterial e evitar as complicações da assassina silenciosa. Estão aí então dicas importantes para o combate e a prevenção da hipertensão, essa doença que, como o Dr. Quadrado disse, é silenciosa, mas muito perigosa e que merece toda a nossa atenção. Eu agradeço então a participação do Dr. Quadrado nesse nosso primeiro programa da websérie Com Amor Sua Saúde e agradeço também a professora Vanessa pela participação e pelas dicas e pelas informações que ela nos deu aqui hoje. E fique atento no nosso canal do YouTube que em breve teremos outros programas da nossa websérie Com Amor à Sua Saúde. Até a próxima!